Tudo bem, gatíssimas e gatíssimos? Hoje eu vou responder uma pergunta que uma seguidora me fez, que foi: como parar de esperar a aprovação dos pais uma vez por todas? Conforme vocês vão se conectando, me falem se o áudio e o vídeo está ok. Antes de começar, um aviso para todos: o último workshop Entre no Seu Poder de 2020 está com o carrinho aberto. Você pode conhecer mais o programa e fazer parte da turma, que começa no dia 19 de outubro, clicando no link na descrição desse vídeo no YouTube ou aqui no Instagram. Você pode ir no meu perfil e clicar no link na minha biografia. Então me confirmaram aqui que o som tá ok, que a imagem tá ok, então eu já vou começar. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Nádia Moura, boa tarde, Priscila. Adoro quando vocês participam, então bora lá. Tá um calor danado em São Paulo, gente, então se eu começar a suar no meio da live, vou ser guerreira. Vitória, valeu! Vou até o final. Me falem aí se tá calor onde vocês estão ou se tá fresquinho, porque aqui só por Deus, viu? Então bora lá, como parar de se preocupar com a opinião dos nossos pais uma vez por todas? Eu fiz umas anotações aqui que eu queria comentar com vocês. Eu anotei alguns pontos. Em primeiro lugar, por que a gente se preocupa tanto? Tem algumas razões por que a gente se preocupa tanto. Algumas que vocês já sabem, né? Poxa, são seus pais. A criança geralmente quer que os pais gostem dela, aprovem dela. E tem essa coisa básica até para quem não tem pais narcisistas. Mas tem uma dinâmica aí onde a função dos pais é criar uma estrutura, um ninho tão seguro, cheio de amor e que estimule as crianças dentro de um limite adequado para que elas se tornem adultos com o tempo. Estes processos saudáveis que ocorrem em famílias mais estruturadas fazem com que esta criança, ao se tornar uma adulta, consiga carregar consigo uma estrutura interna de lar. Não é só interna, essa pessoa também consegue criar condições externas para sentir que ela tem um lar. Me perguntaram um nome aqui, deixa eu colocar o nome, gente, da live. Como deixar de se preocupar com a... Opa. Segundinho, gente. Então, é como deixar de se preocupar com a aprovação dos pais. Deixa eu dar uma fixada aí. Pronto, gente. Agora ficou prontinho. Eu esqueci esse detalhe. Voltando. A gente consegue criar um lar interno, que também é externo, e faz com que a gente se sinta à vontade para ir para o mundo, arriscar, tomar nossas decisões, fazer as nossas coisas, não é? Como é que é esse lar interno e lar externo? Bom, tem coisa que você banca porque você tem estrutura para isso, e tem coisa que você não banca porque você não tem estrutura para isso. Para exemplificar melhor, eu vou dar um exemplo pessoal e aí eu vou pontuar como essas situações costumam se manifestar no caso de filhos e filhos de mães e pais narcisistas. Então, por exemplo, eu falei que tem coisa que a gente banca, tem coisa que a gente não banca. E o assunto aqui é como deixar de se preocupar com a aprovação dos pais. Ou seja, a gente não banca ainda que eles não gostem da gente, que eles não aprovem. E como que funciona esse negócio de bancar? O exemplo pessoal que eu queria dar para vocês é o próprio canal. Tem várias coisas que eu gostaria de comentar com vocês, fazer vídeos a respeito dessas coisas, mas eu não faço. Por quê? Porque eu ainda não banco. Eu ainda estou muito ferida com relação àquele assunto, então eu não vou conseguir chegar aqui e falar com tanta propriedade, calma, não é? E amor sobre coisas pesadas como eu faço com esse assunto, onde eu banco muito mais. Agora, eu sabia que falando deste assunto aqui, eu conseguiria bancar de boa. Poxa, Tari, como que você não se preocupa com a opinião da sua mãe, da sua família, do seu pai, a respeito desse trabalho de ficar se expondo na internet, falando sobre suas histórias?
tem umas razões concretas porque eu banco isso, ok? A primeira razão, e é aqui que a gente entra na experiência de outras filhas e filhos de narcisistas, é a experiência que eu tenho seguindo o meu eu real. Quando você passou a vida inteira numa família narcisista, você não conseguiu ser você mesma. Então, se você era proibida de se guiar a partir das próprias sabedorias e vontades e necessidades, então você se guiava sempre a partir do que os pais querem, ou a partir daquilo que você acha que vai fazer você conseguir a aprovação dos seus pais. Isso é só uma outra forma de falar que o seu eixo com você mesma, né, a conexão com o seu próprio eixo, fica enfraquecida. Parece que você não consegue achar o seu caminho de volta para as suas certezas, para os seus sensos de eu. E aí é claro que você não confia em si para tomar decisões que possam gerar desaprovação por parte dos seus pais. Mas a partir do momento onde você começa a se dar oportunidade de, no meio do caos, se acalmar e sempre perguntar lá para o seu eu, o que faz sentido para mim nessa situação? E aí você começa a obedecer este saber interno que fala para você de forma contextual, momento a momento, sem seguir o sistema moral. O que faz sentido para o seu eu? Você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 30 vezes, 1 ano, 2 anos, 10 anos, você acumula experiências onde você consegue ver claramente, peraí, quando eu faço o que os outros querem, dá incerteza, insegurança, eu me preocupo com a opinião dos outros, eu não banco isso, não banco aquilo. Mas quando eu faço o que o meu eu manda, mesmo que seja difícil no início, porque eu ainda não confio nesse tal de eu não, viu? Quando eu faço isso consistentemente, eu consigo ver, observando as consequências dessas minhas atitudes guiadas pelo eu real, que as consequências são maravilhosas. Então eu ganho confiança. Então a experiência de seguir o seu eu real vez após vez, vai gradativamente colocando naquela balança, né, onde um lado tá o quanto a opinião dos seus pais vale para você. E no outro lado está o quanto a opinião do seu eu real vale para você. No início tá assim, né? A opinião dos pais, vale muito mais do que a do nosso eu real. Mas cada experiência é uma oportunidade de fazer isso mudar, essa dinâmica mudar. Então a primeira coisa que vai fazer você não se preocupar com a opinião dos seus pais é acumular experiências ao longo do tempo de obedecer seu eu real. E aí a confiança vem naturalmente, porque as consequências naturalmente serão muito melhores para você e vão trazer muito mais paz de espírito e felicidade, sucesso, seja lá o que isso significa para você, tá? A outra razão que a gente não banca a opinião dos nossos pais ou o fato de que eles não aprovam pra a gente, né? E a razão pela qual eu banco falar de mães narcisistas na internet num país como o Brasil, não é? É que, além de ter criado uma estrutura interna, ou seja, eu não preciso que a minha mãe me dê um senso de identidade, que o meu pai me dê um senso de autoestima, porque eu criei dentro de mim um relacionamento lindo e maravilhoso com o meu próprio eixo. E este é o meu relacionamento principal na minha vida. Eu namoro a mim mesma em primeiro lugar, não é? Eu honro essa relação em primeiro lugar. Então eu tenho o meu lar interno. A outra razão que a gente banca ou não banca a aprovação dos pais é que às vezes está faltando lar externo. O que é lar externo? São coisas, estruturas sociais, financeiras, ok? Onde você se sente cuidada pela vida e capaz de cuidar das suas próprias necessidades. Então, por exemplo, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha casa, tenho meus terrenos, eu tenho habilidade social hoje em dia, eu não tinha quando eu era mais nova, mas eu saquei que enquanto eu me sentisse sozinha e isolada e incapaz de ir para o mundo e achar pessoas que me amassem e me validassem, que ia ser mais difícil desapegar daquela uma relação que eu tinha, né, com a minha mãe. E essa é uma barreira muito, muito séria para muitas pessoas. Eu tenho habilidade social porque eu desenvolvi,
Eu também tenho tudo que eu preciso, né? Eu consigo falar não, estabelecer limites, eu consigo não ter reatividade da forma que eu tinha quando eu era mais nova, não é? Então, todas essas estruturas internas e externas e habilidades me fazem bancar. Da mesma forma, se está faltando alguma estrutura para você, seja interna ou externa, dificilmente você vai sair do único lar que você conheceu sua vida inteira, que é o lar, o seio familiar, e ir embora para um lugar onde a aprovação deles não importa nada, porque agora você não está tentando receber algo deles, então você não está nem aí se vem aprovação ou não. E você não está tentando mais receber algo deles, porque essas coisas que são tão necessárias, você descobriu como gerá-las na sua própria vida, através dos seus recursos ou dos seus outros relacionamentos e outras estruturas, né? A outra razão que a gente banca ou não banca essas opiniões dos outros e dos nossos pais, né? É que nesse processo aí de cortar o cordão umbilical com os nossos pais narcisistas, tem um período onde a gente tem que acumular intolerância. É isso mesmo. Acumular intolerância. A gente tolera muita coisa. Durante muito tempo, por muitas razões. Conforme você vai criando contraste na sua vida, no sentido de que às vezes você se dá permissão de fazer o que você realmente quer, ou às vezes você está longe dos pais tóxicos, e nessas outras situações você se sente livre, empoderada, maravilhosa, maravilhoso, empoderado, não é? E aí aquilo é tão gostoso que você começa a pensar em, putz, vou ter que voltar para aquela relação, vou ter que voltar para aquela coisa, aquela prisão. E aquilo cria um contraste entre o que durante muito tempo foi a sua única realidade, né, que é aquele amor condicional, o abuso narcísico, e agora esse outro treco aqui que você experimentou, que tá lá no mundo, onde tem relacionamentos mais leves, onde você experimenta liberdade, pode tomar suas próprias decisões, inclusive cometer uns erros, e você não precisa sentir vergonha ou se sentir inadequada por isso. Então tem um processo onde a gente tolera muita coisa ainda porque a gente não experimentou liberdade o suficiente. E é um vai e volta que às vezes dura anos, tá? Eu digo que esse é o processo do tira-teima nos meus vídeos. É um tira-teima porque a gente não está pronta para tomar a decisão de minha filha, meu filho, eu vou me dar permissão de fazer o que é certo para mim, tanto faz o que minha família falou, ou vai falar, ou vai fazer. A partir de agora, nada mais me interessa fora a vida que eu posso ter junto ao meu eu real e nos meus relacionamentos sagrados, não é? Então, até a gente não chegar nesse nível de eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não tolero mais, a gente tolera. E aí tem uma coisinha que eu vou falar pra você. Esse ponto de intolerância que faz a gente tomar a corajosa decisão de tanto faz eu ser difamada, difamado, ninguém sabe quando ele vai acontecer. E nenhuma pessoa pode ajudar você a se salvar enquanto você não chegar nele. Porque você pode fazer até terapia, mas vai ser um processo de construção, 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 para você finalmente decidir, olha, não aguento mais essa dinâmica não. Não sei como é que vai ser minha vida a partir de agora, mas o que eu tive com meus pais narcisistas a partir de agora não me influencia mais. Agora eu vou fazer o que eu quero, eu sei que eu vou perder a aprovação deles, né? E é um processo pessoal. Poxa, Tari, mas que chato. Quer dizer que, mesmo fazendo meu trabalho interno, terapia, eu não sei quando esse momento vai chegar? Não, a gente não sabe. Mas, tem aí uma coisa que eu aprendi, que eu acho que é muito verdade, um conceito de um livro chamado Curso em Milagres, que para mim foi muito importante. Esse livro fala assim: quando a gente toma um passo, ele usa muito a expressão Espírito Santo, mas aqui eu vou usar a vida, tá? Quando a gente toma um passo, a vida toma o outro. Isso é uma visão muito diferente da visão que a maioria das pessoas que vêm de famílias tóxicas tem, onde elas acham que a vida abandonou elas e que a vida não vai fazer nada por elas, senão de repente até puni-las.
E o que eu tô querendo falar pra vocês é que mesmo a gente não sabendo quando você vai chegar nesse ponto de intolerância, onde você decide corajosamente que você não aceita menos do que um relacionamento lindo e verdadeiro com seu eu real. Não interessa se seus pais aprovam de você ou não, não é? Apesar de que a gente não sabe quando vai acontecer esse momento, tem um padrão aí, mais ou menos, que é assim. Continua fazendo a terapia, continua fazendo o seu trabalho interno, faz a meditação, eduque-se, estuda isso, aquilo, faz o workshop Entre no Seu Poder, participe dos grupos, gratuitos ou pagos, faz o seu trabalho, porque isso é você dando o primeiro passo. E aí, em um momento onde o seu eu, que é a própria vida, entende, agora ele tá pronto para colher o que plantou. A própria vida vai fazer um movimento, ela vai tomar o último passo e essa preocupação que você tem, ela vai cair. E não vai ter sido algo que você escolheu cognitivamente de um jeito assim, agora vai acontecer. Vai ser um resultado espontâneo no momento que a gente não sabe do seu trabalho consistente. Sabe aquele trabalho chato, repetitivo de veja suas crenças limitantes, converse amorosamente consigo mesma, acolha sua criança ferida e trabalhe, e vai uma semana, e duas, e um mês, e dois, e três, e um ano, e você trabalhando, e tá até melhorando, mas cadê essa mudança? Cadê a mudança de chave? Não é a virada? Se você der o primeiro passo, uma hora a vida dá o último. E a sua tolerância e a sua preocupação com a opinião, com a aprovação dos seus pais, vai embora. Mas, o que mais eu queria falar pra vocês? Nisso aí, também tem uma outra coisa. Não é porque você nunca experimentou algo que aquilo nunca vai acontecer. E como muitos de nós nunca experimentou um certo nível de liberdade, parece que nunca vai acontecer. E eu sei que é confuso, quando, Tari, mas da onde vai vir essa força, gente? Eu não tenho essa coragem, não. Eu não vou... Como que eu vou ser essa pessoa aí que vai ter essa coragem aí, que vai fazer isso? Coloque-se, então, eu sugiro que você coloque uma intenção, ok? Aliada a uma rendição. Como assim? Você não precisa saber como ou quando vai ser essa virada de chave. Só faça seu trabalho interno. Crie o seu relacionamento com o seu eu real. Crie suas estruturas externas, não é? Você só precisa ter a intenção de um dia não se preocupar mais com a opinião dos seus pais. Olha só, o cérebro funciona assim. O que você sugerir a ele repetidas vezes, mesmo que no início ele rejeite, ele vai começar a aceitar com o tempo pela sua insistência. Toda vez que você sugere um pensamento, você cria um caminho neural. Você sugere de novo, você está lá fortalecendo o caminho neural. Uma hora aquele caminho vai estar forte. Uma hora a ideia vai começar a fazer sentido para você. Então, mesmo que você ache que é impossível você um dia não se preocupar com a aprovação dos seus pais, coloque na sua cabeça assim: olha, posso até achar que é impossível hoje, mas eu sei que outras pessoas fizeram, é possível para mim e um dia eu chego lá. Não sei quando, não sei como, mas eu sei que tudo que brotar na minha vida vai ser um treinamento para que eu seja assim essa pessoa. E aí você consegue aceitar as duas realidades, tanto a atual, que é tipo, poxa, mas eu não me sinto nem minimamente capaz de fazer nada disso aí, sabe? E a futura, que é, tudo bem, você não se sentia capaz naquela época, mas eu, que sou o seu eu futuro, sei que você é capaz. Então vem até mim, continua vindo até mim, vem até mim, não desiste não, que eu tô te chamando, não é? Então segure as duas realidades, não é? Aqui hoje eu não me sinto tão capaz, mas eu sei que o meu eu do futuro tá me chamando, e lá eu vou. Para você chegar até lá também, eu não poderia deixar de mencionar que quando a gente deixa realmente de se preocupar com a aprovação dos pais, quando chega o ponto de intolerância, que a gente toma a decisão de eu vou fazer o que meu eu real quer e tanto faz o que você pensa, é porque também a gente passou por um luto. E esse luto envolve algumas coisas, tá? Esse luto envolve deixar morrer expectativas.
Então, como assim? Se você ainda tá procurando a aprovação deles, é porque tem uma expectativa aí ainda. Tipo, eu não tenho nenhuma expectativa que minha mãe vai me aprovar em nada. Eu não busco isso, gente. Ela não é capaz de ser feliz pela minha felicidade. Então morreu essa expectativa. E como morreu, como ela não existe, não me dói que ela não me ama nesse jeito. Entendeu? Então, onde ainda tem a necessidade de aprovação, ainda tem uma expectativa de que, vai que agora vai vir o amor. Vai que se eu for mais assim ou mais assada, agora minha família vai aprovar de mim. Então você tá lá esperando, esperando, esperando. E esse luto que a gente passa é um luto onde a gente fala assim, olha, posso até não falar com total certeza que os meus pais nunca vão mudar, mas eu não tolero mais essa realidade e não me faz bem ter uma expectativa nunca suprida, consequentemente eu a deixo morrer. E quando a gente deixa morrer o sonho de ser amada por pessoas tão importantes, tem também umas emoções que serão liberadas, talvez emoções que você não acessava há muito tempo. O luto, muitas vezes, vem com uma porrada na cara. Eu sei que no workshop, quando a gente começa a entrar nessas questões do luto, de você chorar pela família que você não vai ter, pela família que você não teve, pelo amor que no fundo nunca foi incondicional, e agora você precisa aceitar isso, e pelo amor que não vai ser o que você precisa. Chorar pelo fato de que você nunca mais vai conseguir pedir conselho, dinheiro, apoio, atenção, porque de lá, tudo que vem de lá gera dívidas altíssimas e você não consegue se libertar. Quando você chora por tudo isso, você processa muitas emoções pesadas, presas no seu corpo emocional há muito tempo e no seu corpo físico. Porque o corpo emocional desencadeia respostas fisiológicas que acabam sobrecarregando o sistema e causando um monte de transtorno, doença, não é? Então, minhas lindezas, é isso. Resumindo o que eu falei aqui, a gente banca fazer o que é certo para o nosso eu real, mesmo que os nossos pais não aprovem, quando a gente acumula muitas experiências obedecendo o eu real. Isso gera a certeza de que ele é o melhor guia que existe e que a opinião dos nossos pais não é nada em comparação à sabedoria dele. E também gera consequências concretas na nossa vida que confirmam que por lá é o caminho certo e a gente ganha confiança. Também devemos, além de criar essa estrutura interna, que é o nosso relacionamento com o nosso eu real, devemos criar estruturas externas que envolvem, por exemplo, habilidades sociais de gerar uma rede de apoio para você não ficar dependente daquela que lhe é tóxica, e também envolve cuidar de você mesma, seja você gerando suas riquezas financeiras ou casando com alguém, ou enfim, fazendo algum esquema de algum jeito que você satisfaz essa sua própria necessidade, para conseguir se distanciar das coisas que fazem você ficar dependendo dessa aprovação. Não é? Além disso, existe um processo de intolerância onde a gente aprende a valorizar mais a opinião do nosso eu real, muito mais do que qualquer estrutura fajuta de família ou aprovação que nunca vem. Tem um processo e ninguém de fora vai conseguir ajudar você a tomar a decisão de eu vou fazer o que é certo para o meu eu, não para minha família. Até você chegar nesse ponto, e tudo bem assim para todo mundo. E para chegar nesse ponto que a gente não sabe quando vai acontecer, a gente sabe que basta você intencionar que, tudo bem, agora não me sinto capaz, mas eu sei que um dia eu vou valorizar mais a opinião do meu eu real do que a aprovação dos meus pais. Então eu estou a caminho. Intencione enquanto você faz o trabalho diário interno e de criar estruturas internas. Intencione e faz o trabalho. Intencione e faz o trabalho. Intencione e faz o trabalho. Você tomando os seus primeiros passos, a vida vai tomar o último e você vai ter alguma experiência, alguma coisa que vai ficar mais leve. Nunca mais você vai olhar para a opinião dos seus pais da mesma forma. E nesse processo também tem um processo de luto onde a gente deixa morrer expectativas de lá tirar sustento emocional, financeiro, não é? E assim a gente consegue finalmente não mais precisar da aprovação dos nossos pais. Gatíssimas e gatíssimos, essa foi uma pergunta que uma seguidora me fez, eu achei ela ótima, então queria fazer essa live com vocês. Me falem se fez sentido para vocês, se você se identifica com esse trabalho, tá a fim de
fazer essa reconexão com o seu eu real e renascer, então o carrinho do workshop entra no seu poder, estar aberto e a gente começa no dia 19. Clica no link na descrição desse vídeo no YouTube ou vá para a minha biografia aqui no Instagram e clique no link que tem lá. Tá? Qualquer pergunta, manda uma mensagem para minha equipe que a gente entra em contato. Fez sentido para vocês o que eu falei? Olha só, a Ellen aqui falando, tá acontecendo isso na minha vida profissional. É maravilhoso. Gente, é isso aí. Ó. Falaram aqui que deu até um gás. Falaram que fez sentido, mas teve uma pergunta. Eu vou responder uma pergunta, tá? Aí eu vou finalizar aqui para não me estender muito. Consegui sair da casa dos meus pais, mas estou vivendo isolada. Não sei se sou feliz. Sinto falta de interação humana e, ao mesmo tempo, não consigo gostar e confiar em ninguém. Como ser feliz? Pois é. Então, parece aí que você tem uma parte sua que deseja conexão humana e uma outra parte que tem medo disso. Então, né, eu sempre digo, não vamos desistir do jogo, vamos aprender a jogar. Tem uma forma de conciliar essas duas partes, porque de fato a vida não tem sentido sem conexão humana, sabe? Então é um processo às vezes a gente entender, particularmente vindo de famílias tóxicas, que conexão humana não significa abuso iminente, abandono iminente ou que você vai ser invadida obrigatoriamente. A gente tem que criar um terceiro conceito de, peraí, o que eu vivi não era padrão de saudável. Agora eu vou criar um negócio sustentável, bom, que me nutre e que eu quero. Então a gente começa a intencionar este terceiro conceito de um relacionamento sagrado, bonito, onde coisas acontecem também porque a gente nutre elas. Então eu falo para todo mundo que está em auto-isolamento que a gente tem um período da vida que a gente se isola para se entender, para lamber as feridas, para fazer sentido das coisas, para meditar. Tem processos emocionais e espirituais aí. Mas em algum momento, da mesma forma que o Buda, embaixo daquela árvore lá, não é? Uma hora lá alguém ofereceu um copo d'água para ele e ele teve que voltar para a Terra e interagir com o planeta. Em algum momento a vida vai convidar você a voltar a socializar, a voltar a ter interações dessa forma, de um jeito que faz mais sentido. E a gente tem que fazer o esforço de aprender a socializar, porque a gente esquece, a gente perde a habilidade social, perde até vontade, mas enquanto a gente se isola, a vida vai perdendo sentido. Então é um processo entre lamber suas feridas e voltar a construir um terceiro padrão de relacionamentos, você sim contribuindo para eles ativamente, desenvolvendo as suas habilidades sociais também. Bom, minhas lindezas, é isso. Um beijo para vocês e tenham um ótimo final de semana.